Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele toda a honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso. É em nome dEle que nós estamos aqui essa noite, é a Ele que nós viemos adorar, é dEle que nós esperamos alguma coisa. Eu queria então que você sempre colocasse as atenções em Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai querido amado, ajude-nos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, ó Pai. Ministra essa mensagem aos nossos corações, que saímos daqui, ó Deus, mais convictos, ó Deus, do Teu chamado, da Tua obra em nós. Que saímos, ó Deus, diferentes, transformados e renovados pela Tua palavra, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a crescer na graça e no conhecimento. Ajude-nos, ó Deus, a conhecer e a desfrutar, ó Pai, da Tua maravilhosa bênção sobre as nossas vidas. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria que você abrisse comigo um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 17, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, ou já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler novamente? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um texto que encerra uma verdade na vida cristã muito importante. Queria ministrar uma mensagem essa noite, né? Deus colocou no meu coração, compilar algumas coisas daquilo que eu já tenho falado alguns dias. E o tema da mensagem seria segredos da vida cristã. E hoje nós vamos falar de um segredo da vida cristã. Não seria bem segredo, né? Poderíamos denominar chave, né? Alguns pontos na vida cristã são chaves. E hoje eu gostaria de falar da maravilha do novo nascimento. O novo nascimento é algo importantíssimo na vida de todo cristão. O novo nascimento é o primeiro passo de todo aquele que quer ser cristão. Às vezes, né, e o que motivou a minha vontade de ministrar isso aqui, segundo a bênção de Deus, é uma frase que eu ouvi, né, de alguém próximo da minha família, e ele disse exatamente assim: é muito difícil nós sermos como Jesus, não é mesmo? É muito difícil nós fazermos conforme a Bíblia nos ensina. E se você parar para pensar, realmente é uma das coisas mais difíceis que tem para o homem natural. O ser cristão, o fazer coisas de cristão, é algo muito difícil. É algo dificílimo para se fazer. Seja sincero com você mesmo. Você que já conseguiu ler pelo menos os 4 evangelhos. Você que já conseguiu ler a passagem de Cristo aqui na terra. Os 4 evangelhos mostram 4 facetas de Jesus. Tinha uma frase que eu gostava muito, uso ainda, né? Não anula essa frase, mas tem um filme e um livro que nós temos inclusive ali na livraria. Em seus passos, o que faria Jesus? O intuito desse livro, desse filme, quando nós dizemos essas verdades, quando nós lemos os 4 evangelhos, passa na nossa mente como que nós deveríamos agir, como cristão. Porque Cristo exige um padrão muito alto. Cristo é um padrão muito alto.
E às vezes nós vivemos uma vida cristã pesada, uma vida cristã difícil de se viver, uma vida cristã que parece que nós nunca vamos conseguir alcançar o padrão de Jesus. Nós nunca vamos conseguir fazer as mesmas coisas que Jesus. Porque às vezes até parece que nós caminhamos bem, mas que no meio do caminho nós damos uma resbalada. Pisamos na casca de banana e não conseguimos mais olhar para Jesus e buscar imitá-lo. Nós achamos que é um padrão inatingível, que Jesus é um padrão inatingível para nós seres humanos. E realmente é. Se você ler um texto, eu não vou ler ele agora, mas lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: eu não vim para quebrar a lei, eu não vim para derrogar a lei, ou tornar a lei inválida, eu vim para cumpri-la. De que lei Jesus estava falando? A lei dos 10 mandamentos. Ele diz, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei moral de Deus que está no Velho Testamento. Ele diz, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumpri-la. A própria Bíblia nos diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Nós não conseguimos atingir o padrão moral da lei. Então a lei exige um padrão que ninguém conseguiu cumprir. Aí você olha para Jesus, Jesus fala, eu vim cumprir a lei. E aí naquele mesmo capítulo 5, Jesus vem, em algumas verdades bíblicas, ele vem colocando um padrão mais alto que a lei. A lei diz assim, se você matar, você está pecando. Mas olha o que Jesus diz. Se você olha e deseja o mal para o teu irmão, se você olha e deseja a morte do teu irmão, você já é digno de pena. Então, se a lei era um padrão muito alto e nenhum ser humano conseguiu atingir, quanto mais o padrão de Jesus, ele é muito mais elevado que a lei. Então, se você olha para Jesus como um mero exemplo de vida a ser seguido, se você olha para Jesus e vê como um modelo de homem, um modelo de sacerdote, um modelo de pessoa, de ser humano, se você olha dessa forma e enxerga Jesus só com esses olhos naturais e tentar imitá-lo, você vai ter uma tarefa muito difícil. Jesus, ele não é apenas um modelo a ser seguido. Jesus não é apenas o exemplo. Ele é muito mais do que isso. Mas para você alcançar, porque Jesus te instiga a isso. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus também, nesse mesmo capítulo 5, lá no verso 48, tem uma frase que é muito interessante, muito conhecida também. Jesus diz assim: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Então, nós entendemos pela palavra de Deus perfeitamente, de que Jesus é um padrão muito elevado, e que Ele mesmo nos incita, não só a imitá-lo, a fazer coisas maiores do que Ele. Mas se é impossível para mim fazer isso, como que Jesus espera que eu faça isso? Se é impossível para nós alcançarmos o padrão, o alto padrão de Cristo, moral, social, intelecto, espiritual, se Jesus sabia que era impossível para nós fazer isso, por que Ele esperava isso de nós? Aí está a chave, aí está o segredo que nós queremos passar essa noite. Jesus, ele dá uma dica
Quando ele está lá em Mateus 7,15, se puder projetar, diz assim, olha o que Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse é o verso 15. Preste atenção aqui um pouquinho. Olha o que Jesus está dizendo. Existem pessoas que se vestem de ovelhas. Existem pessoas que se vestem de cristão. E esse é o pior mal do cristianismo. Quando eu tento vestir uma vestimenta, como se ser cristãos, como se você passar a ser cristão, fosse simplesmente uma questão de você trocar de roupa. Então não é, ser cristão não é algo que eu me transformo do dia para a noite em cristão. Ele fala, não há como você se vestir de cristão. Gosto muito da pregação da Joyce Meyer. Ela tem várias pregações a respeito dessa importância de entendermos o novo nascimento. Porque alguns acham, às vezes nós achamos, que ser cristão é uma questão de colocar um broche, né, um símbolo de um peixe, algum broche cristão, ou eu colocar um adesivo no meu carro, ou eu vestir uma roupa que diz escrito Jesus Cristo, ou é ainda eu cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor. Nós achamos que o cristianismo se resume a isso. O cristianismo se resume a eu tentar me encaixar no modelo que as pessoas acham que o crente é. E esse é o grande problema. Porque quando nós recebemos o novo convertido, nós agimos dessa forma. Nós achamos que a vida cristã é uma questão de você se vestir de crente. Então a pessoa recebe a Jesus hoje, nós já esperamos dela um vocabulário crentez. Nós já esperamos dela atitudes crentez. Nós já esperamos dela que ela largue isso, largue aquilo, faça isso, faça aquilo. E começamos nós a pegar os nossos fardos muito pesados e a colocar sobre aqueles que estão chegando e chuchar eles ainda. Fica muito pesado. Por que às vezes algumas pessoas vêm e logo vão? Porque nós oprimimos com a nossa religião. Nós oprimimos com uma vestimenta daquilo que nós entendemos que é correto. Olha que Jesus continua lá, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas nos espinheiros, ou figos nos abrolhos? Se você não guardar nada dessa mensagem, eu queria que você guardasse essa frase. A vida cristã tem mais a ver com uma árvore do que com um prédio. A vida cristã se assemelha mais a uma árvore do que a um prédio. Às vezes nós tentamos fazer muitas coisas. Às vezes nós tentamos na marra, como está escrito ali no verso 15, tentamos fazer coisas de cristão, porque agora eu tenho que fazer assim, porque agora eu tenho que fazer assim. E quando você age dessa forma, você está simplesmente vestindo uma roupa, vestindo algo que não é o que Deus deseja para você. Quando Jesus fala, é pelos frutos que conhecemos, o que Jesus está falando? Qual que é o segredo da vida cristã? Te faço uma pergunta. Acho que já devo ter feito. Você já viu algum pé de manga com dificuldade para dar fruto manga? O que
você precisa fazer com uma árvore? Adubar e colocar água. Naturalmente, a essência dela vai gerar manga. Ela precisaria sim fazer um esforço muitíssimo grande se ela quisesse dar melancia. Alguém já viu uma mangueira dando melancia? Olha para os textos. Colhem-se uvas de espinheiro? Colhem-se figos dos abrolhos? Ou em outras palavras, você consegue ser como Jesus, tendo uma natureza má? Você consegue fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, tendo uma natureza corrompida? Não. A resposta é não. Não consegue se colher uva de alguém que é um espinho. Quem é uma espinheira brava? Então qual que é o problema? Não é no fruto, é na árvore. E aí Jesus ele vem para remediar exatamente o problema. Ele vem exatamente para mudar a sua natureza. Aí voltamos no texto de 2 Coríntios 5,17. Se alguém se entrega para Jesus, o recebe como Senhor e Salvador, João 1, capítulo 1, verso 12 diz: lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em outras palavras. Quando você recebe Jesus, quando você nasce de novo, as coisas velhas se passam, a sua natureza é mudada, a sua natureza ela é transformada. Se antes você era uma espinheira, se você antes era uma árvore que não dava bons frutos, quando você recebe Jesus, quando você nasce de novo, o que Jesus faz com você é justamente mudar a sua natureza. Você agora não é mais um espinheiro, você agora é um outro tipo de árvore, uma árvore que boa, que dá bons frutos. E não há qualquer ligação mais com o seu passado. Você não tem mais compromisso com o DNA pecaminoso dos seus pais, porque agora você tem uma nova natureza, a natureza de filho de Deus. Se antes para você era impossível dar bons frutos, se antes era para você impossível externar o caráter perfeito de Jesus, a partir do novo nascimento, o que a palavra de Deus nos diz, é quando você nasce de novo, você tem uma nova natureza, e como filho de Deus, você naturalmente vai externar os bons frutos de Deus, de Espírito Santo. E eu preciso entender essa verdade. Hoje está muito em voga você ter animal de estimação substituindo filhos na família. Então hoje, ter filhos dá muito problema. Ter filhos custa muito dinheiro. Ter filhos atrapalha toda a nossa projeção de vida profissional, financeira. Então o que as pessoas acham hoje? É muito melhor eu adotar um porquinho do que eu criar um bebezinho. E tem muito porquinho sendo criado como filho da família. Tem muito cachorrinho sendo tratado melhor do que alguns filhos humanos. E a pessoa acha melhor, o cachorrinho, ele nunca vai me trair. Ele não vai fazer birra se fizer o tranqueiro na casinha dele, amarro ele. Aí eu substituo, eu crio um porquinho, ou um cachorrinho, ou qualquer coisa que seja, no lugar de ter um filho. Só que a verdade é que não substitui. Você pode dar banho naquele porquinho, você pode vestir uma melhor vestimenta que você tiver, você pode ensinar, pagar o melhor adestrador para aquele porquinho.
É só você soltar ele da coleira, ele enxergar uma lama, o que ele vai fazer? Vai correr para a lama, vai se chafurdar na lama. Por vezes, os bebês, quando pequenos, podem parecer uns porquinhos. Já falei isso aqui, vou repetir só para ficar bem ilustrado. Quando eu era pequenininho, menos de 1 ano, minha mãe conta que eu estava preparando o banho, eu estava sem roupa. Quando ela chegou, ela me viu brincando com o número 2, fazendo a maior festa, batendo e fazendo aquela festa. Minha mãe, quando olhou aquela cena, ela não julgou: o meu filho é um porquinho, ele está brincando com fezes, ele está brincando com sujeira. Quem brinca com sujeira é porco. Então eu vou pegar o meu filho e vou colocar num chiqueiro. A natureza era diferente. Ela sabia que a minha natureza era uma natureza humana. E ela sabia muito mais de que quando eu fosse crescendo, quando eu fosse pegando a maturidade, eu pararia de brincar com coisas que não eram apropriadas para um ser humano. Então, conforme eu fosse crescendo, conforme eu fosse atingindo maturidade, eu ia parar de fazer coisas de criança. O pastor Leandro pregou no mês passado aqui, Romanos capítulo 13. Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo fala no final do capítulo. O apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, fala no capítulo 6 de Hebreus, que quando nós passamos a alcançar maturidade, quando nós passamos a alcançar sabedoria, nós passamos a deixar as coisas de menino de lado. Nós passamos a nos amoldar segundo a nossa natureza. Infelizmente, essa é uma verdade que às vezes fica esquecida para nós. Às vezes nós tentamos viver uma vida cristã ao contrário do que a palavra de Deus nos diz. Tem um verso, Mateus 11, 28 e 29. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus? Ele fala: o meu fardo é leve e suave. Às vezes é um texto, é uma expressão que a gente fala para as pessoas que estão chegando na igreja. Eu reforço. É um texto, às vezes, tem que ser falado para aqueles crentes velhos, que estão tentando viver a vida cristã na marra, que estão tentando viver a vida cristã de uma forma errada. Há uma historinha, na verdade 2 historinhas, uma acho que a igreja já conhece, eu vou contar só para os que não conhecem ficar conhecendo. Spurgeon foi um grande pastor batista, e ele conta que uma vez ele foi fazer uma visita para uma velhinha, uma senhora muito antiga na igreja dele, muito pobrezinha, estava à beira da morte. Ele vai lá para fazer a oração final. Sabia que logo ela ia partir. E aí ele senta na sala, ela vai preparar alguma coisa para ele, ele começa a reparar na sala, e ele vê que tem um quadro na sala que destoa da mobília daquela senhora. Ele se levanta, vai olhar aquele quadro, começa a ler aquele quadro, com termos jurídicos, ele pergunta para ela: o que é isso aqui? Isso aí é um quadro que eu ganhei de presente da minha ex-patroa. Trabalhei 30 anos para ela, ela era muito rica. Quando morreu, só me deixou isso aí. Ele fala: eu estou achando que isso aqui é um testamento. Deixa eu levar para o meu advogado ler. Ele leva, uma semana depois ele volta. E a notícia mais triste que ele diz para ela:
Olha, isso aqui realmente é um testamento. Aquela senhora que morreu, a sua antiga patroa, quando ela morreu, ela deixou um testamento, todos os bens que ela tinha para você. Tudo que ela tinha era teu. Por ignorância, não sabia ler, por qualquer outro motivo, ela viveu o resto da vida dela miseravelmente, sendo muitíssimo rica. Há uma outra história que conta, uma história parecida. Um jovem queria mudar de situação, queria mudar de vida. O país dele não tinha muita oportunidade, e ele resolve mudar de país, mudar para um país, um continente americano. Então ele fica 2 anos trabalhando, suando, para juntar de recursos, para comprar uma passagem de navio, e aí então ele poder ir para aquele estado americano. Entrando já no navio, ele se lembra, opa, 7 dias de viagem, o que eu vou comer nesses 7 dias? Ele desce, vai na padaria, compra o máximo de biscoito que pode, entra no seu quartinho lá no navio e fica lá. Todo dia, 3 vezes por dia, vem alguém batendo na porta do quarto dele. O café da manhã está servido, o almoço está servido, o jantar está servido. Aí já no 5º dia eles ficam preocupados, como é que essa pessoa nunca sai desse quarto, o que está acontecendo? Aí eles vão lá e chamam: fulano, você está aí? Sim, estou aí. Abre aqui, a gente quer conversar com você. É o comissário. Ele abre, já debilitado, 5 dias sem comer. Eles perguntam: por que você nunca saiu nenhuma vez quando a gente chamou para você vocês fazer suas refeições? Aí ele meio sem graça, meio tímido, fala que eu não tinha dinheiro para pagar. Estou sem dinheiro, estava com o dinheiro contado para passagem, não tinha dinheiro nenhum para comer. Aí o comissário fala assim: você não leu no bilhete que todas as refeições elas estavam incluídas no valor da passagem? Ele passou 5 dias de fome, tendo toda a provisão necessária. A vida cristã é exatamente igual. Se você não lê direito o testamento que foi deixado para você, se você não lê direito o bilhete que foi dado para você, você vive uma vida cristã amarrada, você vive uma vida cristã difícil, você vive uma vida cristã impossível de ser vivida, se não for com o auxílio e a provisão dele. Você vive ao contrário do que diz a palavra de Deus. Você vive ao arrepio de Deus. Porque Deus não quer que você viva cansado, sobrecarregado e triste. Deus quer que você viva uma vida com abundância. Essa vida com abundância, ela inclui toda a provisão que você precisa para você ser alguém conforme o tamanho de Cristo. Projeta para mim Efésios, só dá uma puladinha lá, pula para o texto de Efésios 4. Porque toda a provisão já nos foi dada, e a esperança de Deus é que nós alcançamos o tamanho de Cristo. Não que seja uma corrida que tem um ponto final, mas a expectativa de Deus é que nós alcancemos um nível de maturidade, um nível de excelência na vida cristã. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: até que todos, o capítulo 4, ele fala dos dons ministeriais no verso 11, ele vem dizendo que os dons ministeriais, eles servem para ministrar para os santos. Então, o pastor, ele teve um ofício dado por Deus, um dom dado por Deus, para ele ministrar para nós. O mestre da mesma forma, o evangelista da mesma forma, o apóstolo da mesma forma, o profeta da mesma forma, eles foram equipados espiritualmente, com um dom espiritual para
ministrar, para equipar os santos. E qual que é o objetivo nesse equipar os santos? Para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está parecendo confuso? Eu disse que é impossível você chegar a Cristo, à altura dele, ao padrão dele. Mas é impossível para quem? Para quem nunca nasceu de novo. Em João capítulo 3, versos 3 a 6, Jesus tem uma conversinha com Nicodemos. Ele diz assim para Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus tarde da noite. Nicodemos era ninguém mais, ninguém menos de que um sacerdote da época, membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 60 sacerdotes, mais o sumo sacerdote. Nicodemos era um grande da lei. Ele era da ala dos fariseus, que prezavam pelo cumprimento da lei. Mas é um cumprimento fictício. Você conhece a história dos fariseus? E aí ele vai ter com Jesus tarde da noite. E aí Jesus dá um choque de realidade nele. Ele fala assim: Nicodemos, você não sabe que você precisa nascer de novo? Nicodemos fica espantado. Ora, como nascer de novo? O que o Senhor está falando? Eu entrar no ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Se você não nasce da água e do Espírito, se você não entrega o seu coração para Deus, se você não recebe Jesus como seu suficiente e único Salvador e Senhor, você nunca vai conseguir. O primeiro segredo que eu queria falar, eu queria fechar essa parte para uma parte da igreja. Houve uma época na minha vida que eu comecei a ler os textos bíblicos e comecei a confrontar a mim mesmo. Será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? De repente seja algo que você compense fazer essa pergunta para você mesmo. Porque nascer de novo não é só você levantar sua mão e vir aqui na frente. Nascer de novo não é só você mudar o seu tipo de vestimento, não é você mudar o seu vocabulário. Nascer de novo implica nascer da água e do Espírito. Uma experiência que você nunca esquece. Eu tinha 12 anos quando eu nasci de novo. E Deus me levou a lembrar daquele momento de quando eu nasci de novo. E para me lembrar de como eu mudei da água para o vinho. No dia seguinte, eu estava lendo 5 capítulos de Gênesis. E no dia seguinte, eu li de novo. E eu notei que alguma coisa mudou. Com 12 anos de idade. Se nada mudou na sua vida, se você não realmente entregou a sua vida para Deus, e o problema não está em Deus, ele está em você, você tem que se entregar, se rasgar diante dele, se humilhar, porque o orgulho nos impede de realmente receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque se você não tem essa mudança de árvore, essa mudança de natureza, se Coríntios 5,17 não é verdade na sua vida, não insista, porque ser cristão para você é muito penoso e difícil. Agora, se você realmente nasceu de novo, se você realmente entregou sua vida para Jesus, se o Espírito Santo passa a morar dentro de você, você precisa entender uma outra coisa. Que não vai ser na força do seu braço. Deus não é desumano, se é que esse trocadilho pode ser feito. Deus não é desumano. Ele não espera de você um resultado que você não pode dar. Ele espera de você um resultado que você pode dar. E a partir do momento que você nasceu de novo, que você é uma sementinha germinada, Ele espera que você vire uma árvore e cresça. Gálatas, se puder projetar,
Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 1 a 5 diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está muito bravo com Gálatas, porque Gálatas, ele começou bem, ele começou pelo novo nascimento. Aquele povo, ele entendeu que se ele não nascesse de novo, que se não houvesse uma conversão genuína, era impossível alcançar o alto padrão de Deus, era impossível alcançar a salvação, porque a salvação é você nascer de novo. Ele fala: olha, vocês receberam o Espírito, vocês nasceram de novo, porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo mora dentro de nós, habita em nós, pelas obras da lei, foi fazendo as coisas na força do seu braço, ou foi pela pregação da fé? Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, tendo nascido de novo, acabeis agora na carne. O que ele está dizendo aqui? Vocês nasceram de novo, começaram muito bem. Vocês entenderam que a obra é Cristo que faz dentro de você. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber Jesus e tê-lo dentro de você. Só que agora você tenta fazer as coisas de cristão. Você procura cumprir o alto padrão moral de Deus pelas obras da carne. Como se de um dia para a noite você fosse capaz de parar de mentir, de parar de xingar, de parar de adulterar, de parar de fazer qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Ele diz aqui: será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo: começou bem o caminho, você precisa andar por esse caminho. Então, se não é eu fazendo as coisas na força do meu braço, o que Cristo espera de mim? Ele espera que você se ligue a Ele e permaneça nele. João 15. Aí, se você tiver sua Bíblia, eu gostaria que você lesse, é o texto que a gente vai fechar hoje, vai projetar ali também. João 15, diz assim Jesus, são palavras de Jesus. João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus faz o mesmo raciocínio da árvore. Mas já continua a leitura. É o mesmo raciocínio da árvore. A árvore e seu fruto. Jesus, Ele não espera que as coisas de cristão que você faz seja na força do seu braço, como você construindo um prédio. Ele espera que saia naturalmente, como um fruto. Ele diz: se alguém não estiver em mim, o verso anterior, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha o que ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Eu preciso me lembrar desse verso todos os dias. Todos os dias eu preciso me lembrar. Infelizmente, a gente vai se esquecendo disso. Então, se você já conhecia essa verdade, ela serve para você como serviu para mim, para uma lembrança de que nós não podemos fazer nada sem Deus. Eu
não consigo fazer nada sem Deus. Eu não consigo ser santo sem Jesus operando em mim. Eu não consigo fazer boas obras sem Jesus operando em mim. Eu não consigo liderar uma célula, eu não consigo dar bom testemunho, eu não consigo fazer nada. Nada. Eu não consigo nada se Ele não estiver fazendo em mim e através de mim. Eu preciso me lembrar disso. Sem Jesus eu nada posso fazer, eu nada posso ser. Então não é uma coisa de eu fazer, é Jesus fazer em mim, de dentro para fora. E ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Qual que deve ser o meu esforço como cristão? Entendendo esse segredo, o segredo da maravilha do novo nascimento. Às vezes o cristão ele gasta tanto tempo com atividades inúteis. Desperdiça-se tempo de forma errada. Qual que é o meu trabalho diante dessa verdade? É me esforçar por permanecer nele. Todo o meu esforço, o meu jejum, as minhas horas de oração na madrugada, na oração em qualquer horário que for, o louvor que eu entoo, as confissões da palavra que eu faço, tudo tem que estar entendendo esse caminho, que eu não posso fazer, eu preciso permanecer nele, eu preciso estar nele. Nesse sentido, muito mais vale você acordar de manhã, gastar um tempinho entregando o seu dia ao Senhor, entregando o governo da sua vida ao Senhor, agradecendo pela provisão que Ele te dá, porque esse texto aqui também fala: tudo que você pedir te será concedido. Tem uma condição: as minhas palavras estiverem em vós e vós estivereis em mim. Toda a provisão já me foi dada. É como aquele viajante que estava viajando, a provisão já foi dada. É como aquela mulher do testamento, a provisão já foi dada. Tudo que ela precisava, tudo que nós precisamos para viver uma vida santa, para viver uma vida correta, para viver uma vida que dá fruto, para viver uma vida que glorifica a Deus, como Ele coloca ali, os discípulos glorificam. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa para ser um cristão bom, para ser alguém que glorifica a Deus, já foi dado por Deus, já foi garantido, a provisão é completa. Você não pode reclamar, você não pode dizer que te falta alguma coisa, não te falta nada. Todas as condições já foram dadas por Deus, e o que você precisa fazer é só aprender que você precisa permanecer nele. E quando Ele fala que você é a vara, Ele está falando exatamente isso: aprenda a receber de mim. Ele é a videira, Ele é a árvore, e da árvore da raiz vem toda a seiva, todo o alimento que o ramo lá na ponta precisa para dar o fruto. Então o pé de uva, ele vem da raiz, do tronco da videira, vem a seiva, vai para os ramos, e os ramos dão frutos, sem nenhum esforço. O ramo tem que aprender a receber a seiva da árvore, a receber o alimento da árvore, a receber a provisão da árvore. Então, desse ponto, eu volto àquilo que eu falei: o cristianismo, ele é diferente de qualquer religião que você olhe lá para fora. Nós somos diferentes, e é a única religião verdadeira, e é a única religião onde o seu esforço não te recompensa, aonde você fazer com a obra da sua mão, das suas forças, não te recompensa. Jesus fala: aprendei a receber. Essa é a diferença do cristianismo. Deus fez todo o trabalho, e Ele quer que nós aprendamos a
receber. E da mesma forma como você recebe a salvação, você não merecia a salvação. Se você entregou a sua vida para Jesus, você a recebeu de graça. Da mesma forma que você recebe a salvação de graça, a sua vida cristã saudável vem de graça. Tudo vem de graça, você precisa aprender a receber. Para receber, todos os dias você precisa entrar em contato com Ele. Todos os dias você precisa aprender a permanecer nele. E é muito mais difícil isso para nós. Nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos fazer por onde, queremos fazer por merecer. E é muito mais valia se você, de manhã cedo você acorda, e você tem um tete a tete com Deus, e você diz para Ele: Senhor, me ajuda a permanecer no Senhor. Você vai viver uma vida santa, você vai viver uma vida irrepreensível, porque o contato com Deus transforma qualquer um, faz com que cresçamos. Ao contrário, se você está com dificuldade em santidade, se você está com dificuldade na vida, na comunhão do corpo de Cristo, se você está com dificuldade em qualquer área, e se você está com dificuldade em se parecer com Jesus, sabe o que está faltando? Menos esforço e mais intimidade com o Pai. Porque é o permanecer que faz eu que eu mude. É o permanecer nele que vai transformar minha vida. Sabe qual é o sinal de alguém que não está permanecendo nele? De repente seja o sinal que você está passando na sua vida. Sabe quando você vem para o culto e o culto está frio? Quando você vem para o culto e aquele fogo que ardia quando tinha um momento de louvor não arde mais? Sabe quando você tem dificuldade de ser um bom cônjuge em casa? Sabe quando você tem dificuldade de ostentar um bom testemunho no seu trabalho? Sabe o que está faltando? Permanecer nele. Isso é tudo indício de que está faltando vida de oração. Se eu não aprendo a receber de Deus, se eu não aprendo a estar com Ele, a vida cristã fica difícil. E quem é crente há mais tempo e já experimentou isso, há de concordar comigo. Como o dia é tão diferente quando nós acordamos de manhã e fazemos aquela oração gostosa. Como o dia é tão diferente quando nós passamos, ou quando nós vamos dormir, ou quando nós acordamos outro dia e temos aquele momento de intimidade com o Senhor. Se você já sentiu isso, você vai se lembrar também de que naqueles dias que você tinha um contato com o Senhor, não era difícil ser cristão. Não era difícil fazer as coisas de cristão. Você não diria, como essa pessoa disse, é muito difícil seguir a Jesus. Para quem não permanece, para quem não está ligado na árvore, é muito difícil. O que falta? Poder de Deus? Às vezes vergonha na cara? Não sei se falta vergonha na cara. Porque às vezes a gente sente muita vergonha. O que está faltando é joelho no chão. É eu me aproximar dele. É eu aprender a receber. É eu entender corretamente de que eu vou ser bom, porque ele me dá a bondade. Porque ela vem da raiz, ela vem dentro dele, ela passa para mim, e eu vou externar como frutos. E os frutos vão glorificar. Para a gente encerrar, 1 João 4,17, tem uma que vai deixar você com dificuldade de dormir, como diz o pastor Orlando. Durma com essa. O apóstolo João, o capítulo inteiro ele fala isso, 1 João. No versículo 4, no versículo 17, o capítulo 4 ele diz: o amor é perfeito em nós, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque assim como ele é, nós somos também neste mundo.
Você não pode chegar lá para frente, lá no dia do juízo final, e dizer para Deus: faltou-me recursos, faltou-me predisposição genética, faltou-me alguma coisa para eu seguir o Senhor. Esse texto vai estar estatalado: não faltou nada. Toda a provisão já foi te dada. E hoje, você que já recebeu Jesus, você é assim como Jesus foi neste mundo, como Ele é. E você precisa, de repente, é só crescer. Quando você cresce, você para com as coisas de menino. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa hora. Eu gostaria que você tivesse atenção nessa oração. Porque nós precisamos aprender a permanecer. O que falta na tua vida não é provisão. Com os olhos fechados. O que falta na tua vida não é poder de Deus. Todo o poder de Deus já foi colocado em você. Porque se você entregou sua vida para Jesus, você é uma nova criatura. Você não é mais um espinheiro. Você é uma árvore de Deus e que dá o seu fruto na estação certa. Mas o que você precisa é estar junto aos ribeiros de águas. O que você precisa é estar ligado no manancial que é Jesus. Se está difícil orar, se está difícil ser cristão, se está pesado o seu fardo, se está pesado a caminhada, o que te falta é aprender a permanecer nele. O que te falta é aprender a receber dele, porque ele tem seiva para você, ele tem vida para você. Aquele que come dele, ele é o pão da vida. Aquele que bebe dele, ele é a água que sacia toda a sede. Aquele que bebe dele nunca mais tem sede. Essa é a palavra dele. Aprenda a comer dele, aprenda a beber dele. Isso é vida cristã, isso é cristianismo. Cristianismo não é no meu esforço. Cristianismo eu recebo de graça, eu como de graça, eu bebo de graça, e ele de graça me faz uma pessoa melhor. Ele de graça faz com que eu cresça, ele de graça faz com que eu evolua como pessoa, que eu seja alguém que glorifica o teu nome. Eu tenho certeza que todos aqueles que nasceram de novo têm esse desejo de testemunhar com intrepidez, de falar com ousadia, de ter um bom testemunho que chame a atenção dos ímpios, que chame a atenção daqueles que não creem, que as pessoas olhem sabedoria em você, que elas vejam sabedoria na tua vida, nas tuas ações. Se você tem esse desejo, o que te falta é aprender a permanecer nele. Receba de graça a provisão, assim como ele é, você é também. Ele tem provisão para você, ele tem um fardo leve para você, ele tem um fardo leve e suave. Caminhe com Jesus, aprenda a carregar o jugo de Jesus. Aqueles que caminham com ele não desistem no meio da caminhada. Aqueles que estão permanecendo nele, eles perseveram, porque eles têm um poder dado por Deus. Faça um desafio para você mesmo essa noite. Tenha um momento a sós com Jesus hoje à noite na sua casa, lá no seu quarto. Tenha um momento a sós com Jesus amanhã de manhã, e amanhã, depois de amanhã também. E você vai ver que logo você vai voltar a ser cristão de novo. Que logo vai voltar a correr um fogo na sua veia. Que logo você vai querer testemunhar, fazer as coisas que agradam o Senhor. Porque a vida cristã se recebe. Receba daquilo que Ele já prometeu e já deu para você. Eu queria fazer uma oração, ainda com os olhos fechados. Antes do convite, feche seus olhos. Você que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o primeiro passo.
A pregação dessa noite nós falamos a maravilha do novo nascimento, porque ninguém consegue ser cristão lendo a Bíblia somente. Ninguém consegue ser cristão ou ser bom lendo livros somente. Ser cristão é muito mais do que ter Jesus como exemplo, modelo. Ser cristão é nascer da água do Espírito, é você entregar a sua vida para Ele, e Ele fazer a obra dentro de você, mudando a sua natureza. O que antes dava frutos ruins, a partir de hoje vai passar a dar frutos bons. Levante a sua mão como um sinal, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Levante seu braço direito como um sinal, você que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Você que precisa experimentar um novo nascimento, você que precisa experimentar essa libertação da religião, porque Jesus te liberta da religião. Glória a Deus. Cadê a segunda pessoa? Que precisa de um mover interior, que precisa do Espírito agindo dentro do seu interior. Cadê a segunda pessoa que precisa experimentar um novo nascimento? Deixa mais esse irmão para vir aqui na frente. Essa é a principal decisão que nós tomamos na nossa vida. É entregar a nossa vida para Jesus. Deixar o controle, o volante da nossa vida nas mãos dele. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos, nós entramos em crise de consciência, entendemos que nós não conseguimos por nós mesmos, só Ele pode em nós. Aí o Espírito faz a obra. Pai querido amado, aqui está, ó Deus, Teu Filho, ó Deus. Com Cristo, Pai Celestial, ajude-me na caminhada, doce Espírito Santo, guie em mim todos os caminhos, ajude-me a permanecer, e dê, Senhor, a alegria de estar na sua casa, servindo ao Senhor. Oh, Pai querido amado, aqui está, ó Pai, Teu Filho Éder, ó Deus. Nessa noite, ó Pai, faz um renovo no seu compromisso com o Senhor, ó Deus. Ele busca, ó Pai, a Tua presença. Espírito Santo, conduza os Teus caminhos. Espírito Santo, conduza as suas decisões, do amanhecer ao entardecer, ó Pai. Oh Espírito Santo, que Ele veja, ó Pai, o poder do Senhor agindo na vida dele. Espírito Santo, o Senhor intercede por nós. Clamamos a Ti nessa hora, ó Pai, que Ele todos os dias, ó Pai, possa permanecer no Senhor, que Ele possa permanecer em Ti, que Ele possa desfrutar de uma vida abundante, que Ele possa desfrutar da plenitude do Senhor, ó Pai, que Ele possa alcançar, ó Deus, a maturidade cristã, que Ele possa viver o melhor do Senhor na vida dele, que as promessas do Senhor sejam vistas na vida dele, ó Pai, e que Ele possa testemunhar do Teu amor, que Ele possa testemunhar da Tua bondade, e que Ele possa testemunhar, ó Pai, que vida cristã se recebe de graça. Oh Deus, abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. Pai querido amado, nós Te agradecemos, ó Deus, porque tudo nos é dado de graça. Amém.